Fala, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Yuri na voz aqui com vocês mais uma vez, rapaziada. No vídeo de hoje vamos para uma resenha. Voltamos a ter resenha aqui em 2025 aqui no canal. E é para iniciar o ano, como sempre, para quem não sabe, né, é a minha escritora favorita, que é essa aqui, ó, Conceição Evaristo. É a minha escritora favorita e o livro, né, dela, Olhos d'Água, é um dos meus livros favoritos que eu já li até hoje. Eu, inclusive, já tenho um vídeo aqui no canal. E esse livro chama Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Esse livro aqui é um livro de poesia, uma poesia bem lírica. E a Conceição Evaristo, ela coloca, né, pra gente aqui as suas vivências, né, do que ela já tinha passado na infância, por exemplo, mas de uma forma aqui bem lírica. E, obviamente, ela coloca não só o que ela viveu, mas também ao redor do que ela estuda e ao redor do que ela presenciava na sua vida, né? Então a gente vê um livro aqui bem pesado em alguns poemas, mas bem doces também em alguns poemas. É completamente incrível. Mas antes, rapaziada, de irmos pro vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, manda pra geral, porque né, estamos crescendo aqui, então é interessante que vocês deem um like, porque faz com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Então, vamos lá e não percamos a nossa vontade. Para quem não sabe, né, esse, como eu falei anteriormente, é o segundo livro que eu leio da Conceição Evaristo, e já me tornou, assim, escritora favorita. É uma das maiores escritoras, assim, né, que o Brasil já teve, e inclusive ela é viva ainda. E é uma escritora com excelência completa. Um dia eu trago um vídeo só dela aqui falando pra vocês, né, da história dela de vida. Esse livro aqui, ele foi lançado em 2008, então ela traz pra gente essa forma de poesia, uma poesia bem lírica, e é interessante porque ela faz várias divisões em relação aos textos que ela escreve, então meio que tem uma concordância de acordo com como ela monta esse texto de poesia. Então é completamente interessante. E eu até anotei aqui para vocês que tem 3 tópicos principais que destaca essa poesia, né, que ela coloca aqui, esse texto, né, os poemas da recordação. Que o primeiro tópico é a memória e a ancestralidade, porque ela coloca poemas em quesito de coisas que já passaram e que mostram um pouco da ancestralidade dela, um pouco da memória que ela tem em relação ao passado e a ancestralidade em relação à origem que o povo negro tem em relação ao mundo inteiro, né? Então eu vou pegar um exemplo de um poema que fala sobre a memória e a ancestralidade, né? Em questão do passado dela, que ela chama Mineiridade. O poema, ele é muito bom. Ele é assim: mineiridade. Quando chego de Minas, trago sempre na boca um gosto de terra. Chego aqui com o coração fechado, um trem esquisito no peito. Meus olhos chegam divagando saudades, meus pensamentos cheios de uais, e essa cidade aqui me machuca, me deixa maciça, cimento e sem jeito. Chegando de Minas, trago sempre nos bolsos queijos, quiabos babentos. De calma mineira, é duro, é triste ficar aqui com tanta mineiridade no peito. Para quem não sabe, a Conceição Evaristo, ela é de Minas, porém ela foi, né, pro Rio, né, para poder estudar, para poder fazer suas faculdades e tal. Então, ela coloca esse texto, né, esse poema em relação à mineiridade, porque fala um pouco sobre o seu passado, sobre a sua história em relação às Minas Gerais, né? Então, para vocês terem uma ideia de como que ela se posiciona e coloca, né, os seus textos nesse livro. É maravilhoso, maravilhoso. Para quem gosta de poesia lírica, principalmente, é uma boa entrada. E para quem gosta também dos temas que a Conceição, ela, né, ensaia aqui pra gente, ela coloca aqui pra gente em relação a todos esses fatores de ancestralidade, de mulheres negras, de memória. Então é completamente importantíssimo. O segundo tópico, porque o primeiro tópico é sobre ancestralidade e memória, e o segundo tópico é sobre dor, sofrimento e resistência.
Então, é completamente, como é que a gente pode dizer, né? Um pouco diferente, porque o jeito que ela coloca esse tópico, né, de dor, resistência, por exemplo, nos poemas é uma coisa que faz a gente poder pensar e fala, meu Deus do céu, como que ela teve, né, a genialidade de colocar esse tema que é tão importante, que é tão, né, relevante hoje em dia, principalmente, em uma forma de poesia lírica para fazer com que a gente pense em relação à sociedade, fazer com que a gente pense em relação às nossas vidas, né? E um exemplo é esse texto, Para a Menina. Ela coloca para todas as meninas e meninos de cabelos trançados ou sem trança. Desmancho as tranças da menina e os meus dedos tremem, medos nos caminhos, repartidos de seus cabelos. Lavo o corpo da menina e as minhas mãos tropeçam, dores na marcas lembranças de um chicote traiçoeiro. Visto a menina e aos meus olhos a cor de sua veste, insiste e se confunde com o sangue que escorre do corpo solo de um povo. Sonho os dias da menina e a vida surge grata, descruzando as tranças, e a veste surge farta, justa e definida, e o sangue se estanca, passeando tranquilo, nas veias dos novos caminhos. Esperança. Então, a gente consegue entender que a Conceição Evaristo é literalmente genial, genial. E a parte dos poemas que ela coloca pra gente vai nessa meada, vai nessa seara. Então a gente, ao ler 1, 2, 3 poemas, já consegue entender como que vai ser o caminhar desse livro, né, ao restante dos poemas que está por vir. Porque a gente consegue encontrar todos os pontos que, né, eu mencionei aqui anteriormente em relação a cada poema que a gente consegue ler. Então a gente consegue entender e tirar uma coisa, né, de cada poema, porque fala, poxa, algum poema que está aqui nesse livro eu vou conseguir ser impactado, ou vou conseguir entender, ou vou conseguir pelo menos imaginar o que ela pôde vivenciar, o que ela pôde prever, o que ela pôde viver em relação a isso, para poder colocar isso no papel, sabe? Então é completamente bem interessante. E o último ponto é a mulher negra como protagonista. Então ela tem essa linha de raciocínio que ela coloca, né, nesse livro, principalmente nas suas obras também. Para quem leu Olhos d'Água, vocês vão entender o porquê do que estou falando isso. Mas ela sempre coloca esses fatores como tema principal de sua obra, principalmente aqui, né, nos poemas da recordação, porque ela coloca esse fator muito importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, que o racismo é completamente descarado. Então ela tenta sempre colocar as mulheres negras como protagonistas de suas obras, para ter também um reconhecimento e ter um certo teor de caraca, né? Podemos e seremos protagonistas de algo que por muito tempo não fomos, né? Fomos literalmente o contrário. Fomos a parte excluída, fomos a parte de baixo de toda a situação. E para finalizar, um poema que mais me chocou no livro inteiro, que é esse aqui. Na verdade foram dois, né? Foram dois. É Eu, Mulher e Vozes Mulheres. Mas o Vozes Mulheres é o poema, assim, que é o mais reconhecido desse livro, por exemplo, que praticamente quem conhece Conceição Evaristo conhece este poema, que é o seguinte: Vozes mulheres, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, e com rimas de sangue e fome.
A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Cara, esse poema é sensacional. É sensacional e só quem tem algo parecido assim, conhecido ou na família, ou conhece pessoas que viveram essa cronologia que ela coloca aqui nesse poema, vão conseguir entender de fato o que é isso. Vão conseguir entender como que é esse processo dos antepassados que chegam até agora e a perspectiva para o futuro, de sua prole, ou de sua gestação, ou de sua herdação. É completamente explodidor de cabeças. Então esse aqui é uma boa pedida para quem gosta de poesia, para quem gosta desses temas e para quem gosta de Conceição Evaristo, que é uma das maiores escritoras de todos os tempos que a literatura brasileira já viu, beleza? Então leia, esse livro aqui é bem baratinho, na Amazon você consegue achar por menos de R$30, menos de 20, dependendo da promoção que você achar, e vale muito a pena porque ele transforma sua mente em outra. E é isso, rapaziadinha, se inscreva no canal, comenta, curte, compartilha, fala aí se vocês já leram esse livro, e é isso, gente, um beijo e até a próxima.